O ISS é um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal, sendo disciplinado pela Lei Complementar nº 116 de 2003, criado com o nome de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISS-QM. Principais características: ele é um imposto predominantemente fiscal, ou seja, ele tem a finalidade de arrecadação, é real, pois sua cobrança é realizada por causa do fato gerador. Também podemos dizer que ele é residual, uma vez que incide quando não tem a incidência dos outros tributos, ICMS, IPI e IOF. Outra característica a saber é que ele não é vinculado, ou seja, o município não precisa prestar nenhum serviço em troca. Além do que, este é um tributo indireto e direto dependendo da situação apresentada. Aspecto temporal. O ISS-QM tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC 116 de 2003, ainda que não sejam a atividade preponderante do prestador. Ressalvadas as exceções expressas na lista, os serviços não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. O ISS não incide sobre 1. As exportações de serviços para o exterior do país. 2. A prestação de serviços em relação de emprego dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos sócios gerentes e gerentes delegados. 3. O valor intermediário do mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, as operações de crédito realizadas por instituições financeiras. Isenções. Conforme o artigo 150 da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos da lei, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Contribuintes. O contribuinte é o prestador de serviço. Os municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador. Os responsáveis são obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independente de ter sido efetuada sua retenção na fonte. Responsáveis: o tomador ou intermédio de serviço proveniente do exterior do país ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país, a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos seguintes subitens da lista: locação de andaimes, engenharia e construção civil, vigilância e segurança, fornecimento de mão de obra mesmo em caráter temporário, planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. Fato gerador. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1º a 25º, quando o imposto será devido no local. Local de pagamento. Exemplos de casos em que o ISS é devido em local específico: importação de serviço, local do estabelecimento ou tomador intermediário do serviço, locação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, local da instalação, engenharia e construção civil, local da execução da obra, estacionamento e vigilância, local onde o bem estiver estacionado ou guardado. Exemplo: a empresa X contratou a empresa A para realizar um serviço de treinamento no valor de 10 mil, cuja alíquota é de 3%. A sede do tomador fica em Vitória. O estabelecimento fixo do prestador fica em Salvador. O cálculo deste exemplo faremos da seguinte forma: pegaremos o valor do serviço prestado, que foi de 10 mil, e jogaremos a alíquota do ISS de 3%, que dará um total de R$ 300. Esse será o ISS devido.
Conforme a lei, o ISS será devido a favor de Salvador, porque é onde fica o estabelecimento fixo do prestador. Base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Quando os serviços descritos pelo subitem 3.4 da lista, locação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, forem prestados no território de mais de um município, a base de cálculo será proporcional conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza ou número de postes existentes em cada município. Não se inclui na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços, previstos nos itens 702, obras de construção civil, e 705, reparos de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres da lista. As alíquotas do ISS variam de 2% a 5%, isso conforme cada município. Datas: período de apuração mensal, a data do vencimento, normalmente na primeira quinzena do mês seguinte. Considerações finais. Como é possível observar, a complexidade do ISS reside no fato de que cada município pode estabelecer suas próprias regras. Se a sua empresa presta serviço em várias cidades, pode ficar um tanto difícil calcular o pagamento dos tributos. Há também maior chance de ser levado ao erro, como ao não identificar um possível caso de bitributação. A solução pode estar no planejamento tributário, ou seja, na gestão do pagamento de impostos, que inclui o estudo de formas de redução legal da carga tributária. Planejar-se permite, por exemplo, que o regime tributário escolhido seja aquele que se mostre mais econômico para o negócio. Também possibilita identificar quando se enquadrar em uma isenção, adequando-se às exigências previstas para tanto. E uma menor despesa dá ao empreendedor a chance de praticar preços mais competitivos pelos seus serviços.